vamos falar um pouquinho mais sobre os construtores, né? Então nós podemos ver o seguinte, ó. Vou abrir aqui a aula 4, New Class. Olha só, programa principal construtores, tá? Continuando. Aqui no programa principal construtores, podemos ver o seguinte, ó. Então, se nós observarmos aqui, ó, New Integer, vamos construir aqui uma classe inteiro. Perceba que no seu construtor, ele suporta parâmetros diferentes, ó. Eu posso instanciar um objeto inteiro já informando o número que eu quero ou informando um texto, que ele faz uma conversão para mim. Às vezes eu tenho uma string com número e ele converte a string em número para mim. Mas perceba que o inteiro, ele não tem um construtor padrão. Ou seja, eu nunca posso chamar o new integer assim, ó, dessa forma, new integer. Por quê? Ele fala que o construtor integer esperando sem parâmetro não é definido. Então quer dizer que ele sobrescreveu o método, ele sobrescreveu o construtor, criou uma versão sobrecarregada, onde eu tenho que informar um inteiro e ele apagou o construtor padrão. Falou assim, ó, não, é impossível construir um objeto inteiro sem me informar qual é o inteiro. É impossível construir uma instância da classe integer sem me informar qual vai ser o número que eu vou gerenciar. Então foi uma regra dessa classe. Então ela não tem um construtor padrão, ele tirou o construtor padrão. Quer dizer que você só pode construir dessa forma. Tá? A gente poderia fazer assim, por exemplo, na pessoa. Falando, ó, por exemplo, se a gente tira aqui o construtor padrão da pessoa, vou pôr em comentário ele, ó. Em comentário, por exemplo. Pus em comentário. Então quer dizer que agora esses construtores todos funcionam. Mas se eu vier aqui e quiser fazer o seguinte, ó, new pessoa usando o construtor padrão, ele está dizendo, ó, não existe versão de construtor padrão. É recomendado deixar um construtor padrão, mas se você, nesse caso, em alguns casos específicos, não é interessante o construtor padrão, como o caso do inteiro, por exemplo. Você vai instanciar um objeto da classe inteiro, que vai gerenciar o inteiro, então você tem que ter o inteiro. Então na hora de construir, você tem que passar o inteiro. Então ele tirou o construtor padrão. Tá? Então você vai ver muito isso. Outra coisa, new string. Já o string, ele deixa você criar um objeto vazio, em branco. É como se ele criasse uma string em branco. Certo? Ele deixa você instanciar o string. Olha só, new double. Olha lá, new double não tem construtor padrão também. Ele fala, ó, new double você tem que informar o double. Se você não informar o double, eu não consigo fazer o que você quer. Então isso aqui é sobrecarga de construtores. Se você olhar a classe double, clicar no conto e olhar, perceba, ó, ele tem ali, ó, double. Tá? Ele está usando this.value, recebe direto, ele não usou o método set por uma outra forma também de você atribuir o valor da variável. Tá? Beleza? Porque ele não tem método get and set, ele não é uma classe igual a nossa, ele é uma classe mais voltada para o sentido dele. Então tá ali. Tá só para a gente entender bem isso daqui. Tá? Como funciona. Os construtores. Isso, e para fechar o estudo de construtores, nós temos que entender o seguinte. Quando nós temos um construtor, vamos pensar aqui, nós temos uma classe A. Olha só, vou criar aqui uma classe A, certo? E aí eu tenho uma classe que estende a classe A. Uma classe B. Uma classe B. E eu tenho uma classe que estende a classe B. Que é uma classe C. ABC, certo? Aí eu venho aqui e faço aqui, ó, new C, que é a minha classe C. Então eu chamei o construtor dessa classe, certo? Eu chamei o construtor padrão dela. Concorda comigo? O que vai acontecer? Para essa classe existir, qual classe tem que existir antes? Para esse cara aqui existir, tem que existir o B. Eu tenho que construir a parte do B. Vamos pensar aqui em um objeto aqui, ó. Vamos pensar um objeto que vai ser construído contendo uma parte do A, para ficar didático o entendimento, uma parte do B e uma parte do C, certo? Porque é uma herança. Então concorda comigo, para existir a parte do C, primeiro tem que existir a parte do B. O C é a última parte, é o final. E para existir a parte do B, tem que existir a parte do A. É assim que funciona. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu chamar o new C, primeiro ele vai executar o construtor da classe B. O construtor da classe C,
o construtor da classe C vai chamar o construtor da classe B. Isso se chama super. Quando você fala super, ele chama o construtor da classe B. Aí o construtor da classe B fala, opa, eu preciso chamar o construtor da classe A. Então ele também tem um super, onde chama o construtor da classe A. Aí o construtor da classe A, que não está herdando ninguém, vai chamar o super de quem? De qual classe? Object. Vai chamar de object. Tá ali. Então ele também tem um super dele, é super do object. Aí aqui acontece a coisa. Ele então vai estar aqui, o object. Um pouquinho. Ó. Tá ali. Então ele vem aqui, faz o que tem que fazer, tudo, constrói, tudo que tem que construir, volta pro B. Aí ele, depois do super, aí ele termina, vamos supor, na classe A foi colocado para configurar as propriedades, para setar os valores das propriedades da classe A. Aí sim, na volta, ele executa todo o método, todo o construtor da classe A, aí ele volta, executa todo o construtor da classe B, aí ele volta e executa todo o construtor da classe C. Então, quando você fala um new C, a última coisa que vai acontecer é a execução do construtor dessa classe. A última coisa que vai acontecer é isso. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai subindo até chegar no primeiro. Aí ele executa o construtor da de cima, o construtor da próxima, o construtor da próxima e, por último, o construtor da C. Essa aqui é a ordem hierárquica da execução dos construtores. A gente tem um exemplo de hierarquia que nós podemos usar. Eu vou só mandar uma impressão. Tipo assim, eu vou chegar aqui na classe A, vou pedir assim, imprima construtor da classe A, só pra gente saber que ele passou por ali. Imprima construtor da classe B, imprima construtor da classe C. Vamos fazer isso. Vamos criar ABC só para teste mesmo. Nem vamos mexer nada. Ou então nem precisa criar o ABC. Olha só, pessoa. Tá vendo aqui? Ó? Já tem, ó, pessoa. Não tem o construtor da classe pessoa? Não tem aqui? Vamos trabalhar só com o construtor padrão. Vamos trabalhar só com o construtor padrão. Vocês já criaram o construtor... vocês criaram isso aqui junto comigo no exercício? Não, né? Então vamos fazer o seguinte. Como vocês não criaram, fecha tudo. Façam junto comigo isso aqui, ó. New class. Programa principal. Construtores. 2. Main. Coloca o main. Façam junto comigo. Tá bem. Main. Apaga aqui o main. Você vai fazer isso aqui comigo, ó. New C. Tá? O C maiúsculo, tá? Classe C. Vamos fazer exatamente aquele desenho lá. Isso aqui, ó. Vamos ter uma classe C, uma B e uma A. Tá? C. Criamos a classe C. New C. Existe a classe C? Então a gente vem aqui e faz o seguinte, ó. Cria ela. Cria a classe C. Tá ali. Criamos a classe C. Certo? Faça isso aqui comigo. New C. Beleza? Todos vieram até aqui? Agora, na classe C, aí salva, sempre salva, tá? Na classe C, nós vamos falar que ela estende a classe B. Olha lá. Estende a classe B. Estende B. Existe a classe B? O que a gente faz? Lâmpada mágica. Cria a classe B. Criamos a classe B. Ok. Está aqui na classe B. Então, olha só como ficou o nosso C. Voltando no começo, ó. Instanciamos o C. Criamos o C. Estendemos o B, criamos o B. Agora o B estende de quem? Estende do A. Existe a classe A? Não. Então eu faço o quê? Lâmpada mágica. Crio ela. Criamos a classe A. Olha lá. Classe A. Então ficou A, B, C. Certo? A, B, C. Então se eu instanciar esse cara aqui, se eu instanciar o C, olha lá. Ele chamou, instancia C, ele chama B e chama A. Vamos escrever o construtor de todas elas? Então, voltando para C. De baixo para cima, para C. Vamos vir aqui, vamos dar um contra-espaço e pedir para ele fazer o construtor padrão. Todos comigo. Construa aqui. Construtor padrão. Aí a gente põe uma mensagem aqui dentro assim, ó. Ciso, contra-espaço. Construtor C. Só pra gente saber que chamou o construtor C. Só pra saber. Só pra saber que ele passou por aqui. Construtor C. Aí. Construtor C.
Tá ali. Agora vamos fazer a mesma coisa. Lá para o construtor B. Vamos abrir a classe B e vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um construtor, ponto espaço, constructor. Vamos dar a mensagem. Aí, siso, só lembrar do dente, o atalho. Aí coloca assim. Construtor B. Pronto, só isso. Qual é o técnico de atalho para abrir o Contra o espaço. Vamos para o A. Vamos para o A. Contra o espaço, construtor. O que ele fez aqui? Siso, construtor A. Beleza, então nós escrevemos o C, que estende o B, que tem seu construtor, o B, que estende o A, que tem seu construtor. E o A estende object, que a gente não vai poder mexer no construtor dele. Nós não vamos poder mexer, certo? Porque object é uma classe que a gente não tem acesso ao código-fonte. Beleza? E mesmo se tivesse, a gente não faria essa loucura. Tudo bem? De mexer no construtor dela. Tá bom? Se eu rodar esse programa, o que vai acontecer? ABC. Quer dizer que ele construiu primeiro da classe A, depois da classe B, e por último, ele executou da classe C. Entendeu? Hã? Exatamente. Eu instanciei o objeto da classe C. Mas quem que ele chamou primeiro? Então, exatamente. Ele foi chamando. O C chamou o B primeiro, o super, chamou o A. Aí lá de cima ele vem executando. Executa o A primeiro, depois executa o B, depois executa o C. Exatamente essa hierarquia aqui. Ó. Eu chamei o do C, mas ele foi direcionando para o B, direcionou para o A, direcionou para o objeto, depois ele volta. Agora eu vou escrever tudo que está dentro do construtor do A, tudo está dentro do construtor do B e tudo está dentro do construtor do C. Essa é a ordem. Construtor do C? Só uma impressão. Mas Onde você colocou o método principal? no programa principal. Isso, no programa principal eu coloquei o método principal. Então, é como se tivesse aqui, dentro do C, antes dele invocar esse construtor, ele chama o método da classe base, que é o super. Isso que acontece. Implicitamente acontece isso. O C chama o super primeiro. Aí chega no B, chama o super primeiro. Aí chega no A, ele chama o super primeiro. Chama o super primeiro. Assim que acontece. Depois que ele chamou o super, executou o super. Agora beleza, agora eu volto para a segunda linha. Volto para a segunda linha. Cai de novo na segunda linha. E cai de novo na segunda linha. É assim que funciona. E se você tiver um construtor em uma classe e quiser chamar, vamos supor, na classe C, você tem ali um... Dentro do construtor você consegue chamar os métodos? Consegue. Beleza, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar. A gente chamou o método set. Tá, vamos continuar. É que eu ia falar assim que existe também uma outra palavra chamada this, tá vendo? Que ele também serve para chamar construtor. Mas em que caso você vai usar isso aí? Por exemplo, vamos supor que você tem aqui um public, sei lá, public construtor sobrecarregado, chamado aqui int i n. Você tem um cara, um construtor sobrecarregado que espera um inteiro, por exemplo. Aí você fala, toda vez que o construtor padrão for chamado, né, eu gostaria que ele, vou pagar aqui o super, eu gostaria que ele chamasse o construtor passando inteiro igual a 10, por exemplo. Olha o que ele fez. Diz, quem que é diz? É esse construtor aqui, ó. Às vezes você quer chamar um construtor e fala, puxa, desse construtor eu já quero chamar outro construtor. Então não, é uma outra forma de você chamar um construtor chamando outro construtor dentro da própria classe. Quando um construtor chama o construtor da classe base, é através do super. Tá? Mas ali no 10 não, eu que inventei. É como se fosse assim, ó. Por exemplo, é como se fosse assim. Não tem a classe inteira? A classe inteira? Tipo assim, ó. New integer. Não tem? É como se ele falasse assim, ó. Bom, se o cara chamar isso daqui dessa forma, então eu vou chamar um outro construtor que eu tenho dentro dele, um construtor chama outro, fazendo assim, ó. New integer. É como se fosse assim. Passando um como parâmetro. Zero.
Então, tipo assim, toda vez que eu chamar esse cara aqui, esse mesmo construtor já chama uma outra versão dele, dizendo, bom, como ele me informou, qual é o nome, chamou o construtor padrão, então eu vou atribuir um valor 0, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, vamos supor. Então você pode, de um construtor, chamar outro construtor, dando exemplo. Tá? Mas não é o caso aqui. Foi só para mostrar que existe a palavra reservada, diz também, e toda vez isso está se referenciando a um outro construtor. Senão você vai querer fazer isso aqui, ó. Olha lá, C10, ó. Não tem como se chamar dessa forma o construtor, ó. Passando um número para ele. Aí você tem que colocar diz, aí ele sabe que é esse construtor aqui. Tá? É um recurso da linguagem. Então, o diz e o super são duas palavras-chave. Diz assim, quando abre e fecha parênteses, é um construtor. E super também é um construtor. A diferença é que o diz chama um construtor na própria classe e o super na classe base. Tá? Isso não está na apostila, não está no material, né? Mas foi um plus aí, porque é legal isso aí. Tá? Beleza. Vamos para o próximo. Agora vamos estudar os estáticos, as classes. Tá? Então aqui, beleza. O que vem a ser uma propriedade estática? Então, perceba, a gente está trabalhando com o conceito de estático desde o começo do curso, mas sem saber. Por exemplo, você vem aqui, ó, Public Static Void Main. Então a gente já está usando a palavra-chave static. O que quer dizer static? Isso, é tipo assim, o static quer dizer o seguinte. Presta bem atenção aqui. Quando você faz isso aqui, ó, new pessoa, a propriedade nome, ela não é uma propriedade estática. Por isso que a propriedade nome tem um valor específico para esse objeto e um valor específico para esse outro objeto. Quer dizer que esse objeto guarda um nome e o outro objeto guarda um nome, e esses não são estáticos. Isso quer dizer o quê? Que o nome está relacionado à instância. Nessa instância o nome vai ser João. Nessa outra instância o nome vai ser Maria. Mas eu poderia criar, por exemplo, uma propriedade estática que não está relacionada à instância. Está relacionada à classe. É como se fosse uma propriedade da classe. Como assim? Por exemplo, quantas instâncias tem criado aqui? 2. Concorda? Temos 2 instâncias criadas. Vamos supor que dentro do objeto, ou melhor, dentro da classe dela, eu gostaria de armazenar a quantidade de objetos que foram instanciados. Por exemplo, quando eu der um new nesse cara, new pessoa, eu quero que essa quantidade fique sendo 1. Quando eu der um outro new pessoa, opa, a quantidade ficou sendo 2. Perceba que eu vou lá na classe pessoa, na própria classe pessoa, crio uma propriedade estática, que é do tipo inteiro, e eu manipulo essa propriedade estática que fica na classe. Ela é acessível por meio do objeto, mas ela não vai ser exclusiva do objeto. Então quer dizer que se eu vier nessa pessoa aqui, chamada P2, e nessa pessoa aqui, P1, se eu mandar imprimir P1.quantidade, vai mostrar 2. Se eu mandar P2.quantidade, vai mostrar 2 também, porque não é exclusivo do objeto. Já é diferente da propriedade nome. Se eu falar P1.nome, opa, esse é o João. P2.nome, opa, esse é a Maria. Eles são diferentes porque eles não são estáticos, as propriedades. Mas a propriedade quantidade, ela foi declarada como sendo static. Então, isso quer dizer que ela pode ser acessível por meio do P1.quantidade, numa boa, pode ser acessível por meio do P2.quantidade, numa boa, porém, a estrutura dela não tá presa dentro do objeto. O valor atribuído dela não está preso dentro do objeto. Ou seja, ele vai ter o mesmo valor que você colocar aqui é o mesmo valor que vai estar aqui. É o mesmo. Porque ele está na classe. Como se ele fosse lá na raiz e fizesse uma alteração lá na raiz. Lá na classe. Embora aqui seja uma cópia da classe. É uma cópia da classe. É uma cópia da classe. É uma cópia. Cada objeto é uma cópia da classe. Só que a propriedade quantidade não está nessa cópia da classe. Está lá na própria classe. Quantidade. Então ficou assim. Quantidade está lá na classe. Quantidade está lá na classe. O que está na cópia da classe, só que não é estático. Tá? Então fica assim, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do material. Eu tenho aqui, ó, cliente. Ó. Nós criamos aqui uma propriedade estática que guarda a quantidade de clientes, recebe 0 inicialmente. Aí a gente fala que toda vez que um cliente for instanciado, essa quantidade vai receber quantidade mais. Tá vendo?
Então perceba que a variável quantidade de cliente, ela não pode ser diferente para o cliente 1, para o cliente 2, para o cliente 3. Ela tem que ser igual para todos os clientes, porque é a quantidade de instâncias que nós estamos registrando aqui. Por exemplo, vamos lá, pega aqui o cliente da aula 1, certo? Aí eu venho aqui no meu cliente e falo assim, ó, vou criar uma propriedade privada, porque quer dizer, ninguém vai ter acesso a ela por meio de instância. Ela vai ser estática, ela vai ser inteira e ela vai ser quantidade de clientes. Quantidade de clientes. Ou quantidade de instâncias. Quantidade que começa com 0. Tá ali. Então, uma propriedade estática. Essa é a única propriedade que não está ligada, que não tem a ver com o objeto. É a única que não tem a ver com o objeto. Ela está lá na classe, lá na raiz, ela vai ser setada. Beleza. Aí eu pego e faço o seguinte. Toda vez que um cliente for instanciado, ou seja, vou intermediar o processo de construção dele, toda vez que o construtor da classe cliente for chamado, eu vou dizer que essa variável, que é uma propriedade estática, ela vai ser incrementada de mais. Ou seja, recebe o que está nela mais 1. Pronto. Agora, se eu quiser imprimir essa variável, eu posso até criar um método aqui, um método public. Posso criar um public? Isso. Public get QTD cliente. Na verdade, estou usando quantidade de clientes. Tá aqui, get QTD cliente, que retorna o quê? 1 inteiro para mim, certo? Eu nunca vou ter um set para ela, porque nunca ninguém lá do lado de fora vai conseguir setar ela. É só quem constrói seta, quem constrói altera. Então não vai ser por meio de um método set. Então não vai ter método set, só o método get, certo? Por isso você tem que saber criar um método get. Ó. Embora a gente use o gets and setters lá para gerar, mas você tem que criar um método, você tem que saber criar um método get. O método get sempre é um método que te retorna um valor e não tem parâmetro como entrada. Isso é o método get, nesse caso. E aqui eu vou retornar quem? QTD cliente. Então quem chamar esse método aqui, ó, get QTD cliente, vai receber de presente o quê? O que está na propriedade estática. Olha só que interessante. Então eu vou criar aqui o programa principal. Vou criar um programa principal aqui. New class. Programa principal estáticos. E vou instanciar 3 clientes. Vou fazer assim, ó, new cliente, nem vou configurar ele, só vou instanciar. New cliente da aula 1, né? Da aula 1, new cliente da aula 1 e new cliente. Instanciei 3 clientes. Se eu fizer, vou instanciar aqui. Se eu quiser imprimir agora a quantidade de clientes, eu vou ter que pegar ou a instância desse, ou a instância desse, ou a instância desse. Uma dessas 3 instâncias, qualquer uma das 3, né, vou chamar isso aqui de cliente 1. Cliente C1 recebe new cliente, cliente C2, C2 recebe new cliente e o cliente C3 recebe new cliente. Tá aqui. Agora olha só, qualquer uma das 3, se eu falar C1.get quantidade de cliente, o que ele vai me mostrar? Se eu imprimir através do C1, ele vai fazer o quê? Vai mostrar quantos? 3, olha só. São as 3 instâncias. 3. Ah, mas quando eu criei só tinha 1. Tudo bem. Tinha 1, mas quando você criou o outro, foi alterado para mais 1. Perdão, quando você criou tinha 0. Criou 1, foi alterado para 2 e foi alterado para 3. Então, se você tivesse um a menos, né? Isso. Se eu pegar a segunda instância e terceira instância e mandar imprimir quantidade de clientes, o que vai sair? 333. Aí eu faço a pergunta para vocês. É relevante a instância? Nessa instância para essa é relevante? Não é relevante, porque essa vai ser 3, essa vai ser 3. Então a instância não é relevante para o caso do estático. Então o que a gente faz aqui? Nesse caso é recomendado não trabalhar com instância e tornar esse método estático também. O que quer dizer um método estático? Esse método, não importa se você está chamando ele primeira instância 1, primeira instância 2, primeira instância 3, ele sempre vai ser o número de instâncias criadas. Então valeria a pena a gente criar ele, um método estático, que quer dizer o seguinte, um método estático é um método que pode ser acessado independente de instância. Independente de instância, não importa a instância. Você dá o nome da classe,
ponto o nome do método, ele vai executar alguma coisa para você. Você não depende de instância para ele fazer o que ele tem que fazer. Você não está dependendo. Então a gente vai ali e faz o quê? E transforma esse método getClient em static. Estático. Então quer dizer que esse método, por ele ser estático agora, opa, pessoa não, cliente, estou viajando aqui, vocês nem falaram nada, né? É cliente, não é pessoa, é cliente. Eu não dependo mais da instância para poder executar esse método, porque esse método não depende de nada da instância. Não tem nada a ver com a instância. Já é diferente, por exemplo, do método getNome. getNome tem a ver com a instância, porque nome não é uma propriedade estática. Entendeu? Mas getQuantidade de clientes não tem nada a ver com instância. E por quê? Porque é estático. Então eu tornei um método estático. Ao invés de ficar dependendo de uma instância para poder invocar o método, eu posso invocar o método direto pela classe. Olha, se eu rodar isso aqui, 333. Então quer dizer que se eu não tivesse nenhuma instância aqui, nenhuma variável de referência, quando eu falo instância, gente, eu estou me referindo à variável de referência, tá? Eu não preciso da variável de referência C1, C2, C3. Criei 3 objetos. Isso, criei 3 objetos, não tenho variável de referência, mas existe 3 objetos. Entendeu? E se eu fizer cliente.getClass, ele vai na raiz e me mostra a quantidade de classe. Olha só, de instâncias. Deu 3. Entenderam isso? Então, perceba o seguinte. Vocês já viram isso aqui, ó? Integer, parse, int. Olha só. Perceba que eu utilizei a classe integer, ponto, um método, para converter um inteiro, por exemplo, número 10, perdão, um fracionário, ou vou colocar aqui, uma string. Assim. Você tem uma string e aí você quer convertê-la para inteiro. Ó. Perceba que a classe integer oferece um método que pode ser chamado diretamente através da classe. Isso quer dizer que esse método é o quê? Tá vendo esse Szinho aqui em cima? Esse Szinho aqui? Quer dizer que ele é o quê? Estático. Estático. Exatamente. Ó, tá vendo essa quantidade de clientes? Tá vendo esse Szinho aqui? Ó? Quer dizer que ele é estático. Então, existem classes que possuem métodos que são estáticos. O que são os métodos estáticos? Eles não têm nada a ver com as instâncias. Eles não estão trabalhando em cima das instâncias. São os métodos que não dependem dos valores das instâncias. Ou seja, por exemplo, para eu imprimir a quantidade de clientes, eu precisei do nome do cliente? Precisei do nome? Eu precisei do nome? Precisei do CPF, do RG? Precisei da cidade? Ou seja, essas propriedades aqui definem o quê? O estado da instância. Isso aqui tem que ser diferente para cada cliente. Agora, isso daqui é igual para todos os clientes. É igual para todos. Então, esse método estático está trabalhando em cima dessa propriedade única. Agora, se esse método estático começasse a acessar dados, essas propriedades aqui, aí já nós começaríamos a pensar que tem algum erro por aí. Porque o método estático não foi feito para trabalhar em cima dessas propriedades. Foi feito para trabalhar em cima da propriedade estática. Entendeu? Então, beleza, está aqui. Então, nós vamos encontrar muitos métodos estáticos. Muitos métodos estáticos. Quer ver um? Por exemplo, você quer instanciar um cliente aqui, né? Aí você quer dar um nome para ele. Ó, cliente. Cliente, vou chamar aqui C1. Aí você fala, bom, eu quero dar um nome para esse cliente, só que eu quero que o usuário digita. Aí eu vou usar uma classe JOptionPane, que é uma classe já com interface gráfica do Java, ponto, show input dialog. Ó, perceba que eu tenho várias versões desse método, eles são todos estáticos, quer dizer que eu não preciso, eu ponho o nome da classe, ponto o nome do método, não tem nada a ver com a instância, certo? Para chamar um método input dialog, ou seja, eu quero pegar um dado de entrada. Esse cara aqui, ó, vou pôr nulo, que é um parâmetro que eu não vou vincular ele com outro objeto. Mensagem, digite o nome. Ou seja, nome, 2 pontos. O que esse cara aqui faz? É uma classe Java que tem um método estático. É isso, certo? E o resultado da invocação desse método estático é o quê? Eu consegui uma string. O usuário digitar. Aí o usuário digita essa string, é como se fosse o nosso scanner. A gente recebe o que o
O usuário digitou, aí eu venho aqui e coloco no meu cliente, ó, C1.set nome. Coloca o nome. Mas na verdade o que eu estou mostrando para vocês é que na API do Java existem muitas chamadas a método estático. Pra você entender esse tipo de chamada aqui. Na verdade o foco não é mostrar muito a janelinha. O foco aqui é mostrar a chamada estática a métodos, que é comum. Então eu vou executar o programa. Olha só, nome. João. Primeira interface gráfica. João. Ah, beleza, já está pronto. Essa janela, quem fez a janela foi o JOptionPane. Ele que fez isso. Aí eu dou OK, ele atribuiu o nome. É que eu não mandei imprimir, né? Deixa eu mandar imprimir também. Ao invés de imprimir no console, eu vou colocar aqui também uma janela de impressão. JOptionPane. Por exemplo, pronto. Show message, por exemplo. Esse primeiro parâmetro aqui põe nulo. E a mensagem que eu quero imprimir é o nome do cliente. C1.getNome. Aqui eu peguei o nome e setei no cliente. Aqui eu fui lá no cliente e peguei o nome digitado. E imprimi. Então vem aqui. João. Dois objetos. Então quer dizer que eu usei um método estático da classe JOptionPane para poder receber os dados. Usei um método estático da classe JOptionPane para imprimir resultados. Então só para mostrar o conceito de métodos estáticos. Tá? Então eu quero que você faça isso aqui na classe cliente, façam essa implementação, essa declaração, esse construtor e esse método, e coloquem também aqui e façam um programa principal. Ó, você instanciou aqui o cliente, faça um programa que imprima isso daqui na tela. Né? New cliente, new cliente, new cliente. E que ele imprima na tela cliente.get quantidade de cliente. Faça um programa que faça isso, que é isso aqui, certo? E também execute aí o JOptionPane só para você ter uma experiência com ele. Bem simples. O cliente vai dar um. Dá aula 1. Por exemplo, aqui no nosso material tem um exemplo que eu vou pedir para você fazer em casa, que é uma classe, você vai criar uma classe utilitária, tipo validação útil, uma classe utilitária, certo? E esse método, essa classe vão ter dois métodos, valida CPF e valida CPF. Esses dois métodos, eles são o quê? Quando você tem dois métodos com o mesmo nome, como se chama isso? Sobrecarga. Os parâmetros estão diferentes, certo? Só que esses dois métodos, além de serem sobrecarregados, eles têm uma coisa em comum aqui também, que é o quê? Eles são estáticos. Isso quer dizer o quê? Que eu posso vir aqui, ó, validação útil ponto validar CPF. Validação útil ponto validar. Qual que é essa ideia? Qual que é a ideia de você ter isso aqui? Por exemplo, você tem uma classe utilitária no seu projeto. Então, por exemplo, vou adiantar aqui o exercício que eu pedi para vocês. New class, validação útil. Uma classe utilitária. Essa classe, ela nem foi construída para ficar representando objeto. Ela nem foi construída para representar objeto. Então, é uma classe que só vai ter métodos utilitários. Por exemplo, você pode criar nessa classe aqui, validação do CPF, olha só, public, static, valida, por exemplo, valida CPF. Então, toda vez que você precisar validar CPF, você não precisa fazer o algoritmo de validação do CPF em todos os lugares do seu código. Você cria uma classe só, cria um método estático, retorna, por exemplo, true ou false, por exemplo. Rapaz, muito louco. Boolean, pronto. Você tem um método aqui, ó, vou dar um return true. Tá? Eu criei um método, não fiz o algoritmo de validação para verificar se o CPF é válido ou não. Mas eu poderia fazer o algoritmo aqui dentro. Olha, se o CPF tem todas as regras, né? De quantidade de caracteres, tem que bater os dígitos do verificador, tem todo um algoritmo de validação do CPF, existe ele. Aí, beleza, só que você vai usar essa validação do CPF em vários lugares do seu código. Em vários lugares. Então você fala assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe utilitária com um método estático e em vários pontos do meu código eu chamo validação útil ponto valida CPF. Ah, por exemplo, eu posso ter um outro método aqui, ó, public static, que retorna um booleano, por exemplo, valida, por exemplo, RG. Você pode ter vários, em vários lugares do seu sistema, um sistema de cadastro de cliente, por exemplo.
Uma função para validar RG. Isso. Ah, eu posso ter aqui também public, né, static, aí boolean, vou colocar aqui valor booleano, valida e-mail, por exemplo. Tá ali. Só que eu não estou colocando os parâmetros de entrada, né? Aqui, ó, string CPF, olha lá, string, olha lá, RG e string e-mail, por exemplo. Tá ali. Opa. Tá ali. Return. Beleza. Então perceba que nós criamos uma classe de validação útil com 3 métodos estáticos. Essa classe não foi criada para ser instanciada. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada só para ter métodos utilitários. Entendeu? Já é diferente da classe pessoa. Ela já foi criada para ser instanciada. Ela foi criada para representar estados de um objeto, para guardar dados dentro dele. Isso aqui não. Isso aqui é uma classe que foi criada, ela não quer ser instanciada. Ela quer só que você chame os métodos quando você precisar. Então, em vários pontos do seu programa, você pode estar fazendo validação útil, ponto, valida CPF. Vou fazer uma validação bem simples aqui, tipo, o CPF tem quantos caracteres? 11, né? Então, eu posso fazer um teste, ó. Se o meu CPF, como é uma string, ele já tem métodos, a própria classe string já tem métodos que me retorna a quantidade, a length, a quantidade de caracteres tem dentro daquela string. Isso aqui já é nativo da string. Olha lá, eu pus cpf.length. Se for diferente de 11, o que eu faço? Retorna false. Olha lá. Vou deixar sem o abre fecha chaves para você acostumar com isso aqui também. Ó. Como eu só tenho uma linha, ele não vai fazer essas duas linhas. Ó. Essas duas. Se isso aqui for verdade, ele só faz a primeira linha, não faz a segunda. Porque eu não pus o abre fecha chaves. É como se fosse assim. Ó. É como se fosse isso aqui. Ó. Como se fosse isso. Certo? Pode até perceba que ele está um pouco mais para a esquerda o return true, tá vendo? E o return false está um pouco mais para a direita. Quer dizer que ele está preso dentro do if. E esse aqui não está preso dentro do if, está fora do if. Está fora. Então a gente colocou isso daí. Lá, CPF. Quer ver? Olha só, dá um tab aqui, ó, dá um Ctrl Shift F. A própria ideia já fala, não, isso aqui está preso dentro do if, porque é só uma linha após o if. Então perceba que eu fiz um validadorzinho simples de CPF somente pela quantidade de caracteres. É lógico que CPF é muito mais do que isso. Mas isso quer dizer o quê? Que nós criamos uma classe que possui um método estático e que ele pode ser validado, chamado para ser validado em qualquer lugar do programa. Por exemplo, está aqui nosso cliente, certo? Olha só, ele pegou e digitou o nome. Digitou o nome? Digitou o nome. Aí eu pego e faço assim. Só põe em comentário aqui. Aí eu falo assim, bom, digitou o nome. Aí eu venho aqui e falo, digite CPF. Pegou o nome, setou o nome. Pega o CPF, digitou o CPF. Coloquei o CPF. Só que, ponto 7 CPF. Ele está tentando fazer um 7 CPF. Antes de setar, você vai. Isso. Aí eu poderia, aqui mesmo no meu programa principal, falar o seguinte, bom, eu poderia verificar, antes de setar, eu poderia fazer if, olha lá, validação útil, ponto, valida CPF. Se isso aqui for igual a true, aí sim eu vou setar o CPF. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem, por exemplo, jOptionPane, ponto show, input dialog, opa, igual aqui. Show message dialog, por exemplo, nulo, dizendo a mensagem, ó, CPF inválido. Aí, poderia fazer isso aqui, ó, tá vendo? Olha o que eu fiz. Eu fiz o seguinte, eu pedi para o cara informar. Antes de setar, eu fiz o quê? Chamei uma classe utilitária, é uma classe Java que não precisa ser instanciada, ela não foi feita para ser instanciada, só para possuir métodos utilitários que podem ser chamados de qualquer ponto do meu código, só para fazer uma verificação. Para quem já programou estruturado, é como se fosse um arquivo de funções, de functions. Sabe, tem um arquivo aqui de funções utilitárias. Uma classe que tem métodos estáticos é como se fosse um pacote de várias funções ali para você reutilizar. Vou rodar o programa, aí ele pede o nome, João. Vou pôr um CPF 999, são só 3 caracteres. Ele vai falar, CPF inválido, porque a nossa classe utilitária validou. Entendeu? Agora eu vou pôr Vou pôr aqui o João.
Com 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, João. Beleza, deu certo. Ele imprimiu aqui. Não passou na regra da... Beleza? Então é só para vocês entenderem essa ideia da classe. Isso aqui eu vou pedir para você fazer depois. Não vou pedir para você fazer agora, porque eu queria só que você entendesse a ideia do valida da classe utilitária, do método estático. Tá? Então, beleza. Então, só mais um detalhe aqui sobre os estáticos, que nós podemos também utilizar os estáticos de outra forma, através das propriedades públicas. Por exemplo, estou aqui nesse estudo, por exemplo, se vocês observarem a classe inteira, íntegra, tá vendo? Ponto. Perceba isso aqui, ó. Bytes, tá vendo em maiúsculos, que tem maiúsculo? Perceba que tem um Szinho ali, um S. Perceba que tem um Szinho, tá vendo esse Szinho vermelho? Todos quer dizer que são estáticos. Então perceba que nós temos métodos com Szinho que são estáticos, certo? Métodos estáticos. E temos também propriedades estáticas públicas, que normalmente também são constantes. Constantes. O que vem a ser constantes? Constante é um valor que foi atribuído a uma variável. Você fala variável, não é constante, né? Então, que não podemos alterar. Vamos pensar como uma variável. Pensa na variável x. Aí você foi lá e falou que ela é constante, agora já não é mais variável. Você atribuiu para ela, vamos supor, x recebe 10. Aí você fala, bom, x recebe 10 é igual a final. Quando você fala que x recebe 10, final x recebe 10, você falou que x, embora você olhe para ele, parece uma variável, mas não é mais variável, agora ele é uma constante. Ele não vai mais mudar. Então a gente conhece algumas constantes básicas na matemática. Né? Por exemplo, deixa eu só ver aqui na classe Math aqui, se tem alguma constante aqui. Vocês já ouviram falar desse cara aqui, ó? Pi. Pi. Vocês lembram qual é o valor de pi? 3,14. Vocês lembram o que é pi? De onde vem esse 3,14? Hã? Quase isso, quase. Só para recapitular aqui rapidinho, não tem nada a ver com o sentido da coisa, mas só para lembrar, né? Você tem um círculo aqui e você tem o raio aqui, né? Então, se você somar, se você medir, vem com uma fitinha aqui, medir aqui, ó, vem com uma fita e mede todinho aqui, desse ponto até esse, e soma, pega essa distância, esse raio aqui, são dois raios, né? O raio daqui está aqui, R daqui está aqui, dois raios. Ou seja, pega toda essa distância, de um extremo ao outro, e divide o tamanho do círculo, e divide por esses dois raios, vai me dar o 3,14. Esse é o tal do pi. Esse número muda? Não muda. Então ele chama isso aqui do quê? De constante. É uma constante. Você pode pegar uma moeda, você pode pegar um volante, você pode pegar uma roda, você pode pegar qualquer círculo que você imaginar. Mede ele em volta, vê a distância que tem de um extremo ao outro, né? Que é o diâmetro dele, ou seja, os dois raios, e acabou. Você vai ver que vai dar sempre 3,14. É uma constante. Então nunca vai mudar essa variável. Não posso falar que é variável. Pi não é variável, é uma constante. Então como que eu faço isso? Então já existe uma classe Java matemática, uma classe Math, que é de matemática, ponto .pi. Certo? Se eu mandar imprimir isso daqui, por exemplo, ponto .pi, se eu mandar imprimir isso aqui, vou colocar isso aqui tudo em comentário, tá? Só para não ficar pedindo o nome do cliente, essas coisas, tá? Ctrl Shift C. Se eu mandar imprimir isso aqui, ó, pi, vai mostrar o 13,14, tá. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Então, como que ele fez? Ele criou a classe Math e falou que pi, normalmente constante é com letra maiúscula. Vamos olhar lá o pi? Ele falou, ó, é uma classe matemática, estática, final. Estática, por que é estática? É estática porque eu posso acessar diretamente pela classe. Não tem nada a ver com instância, eu não preciso instanciar essa classe para acessar essa propriedade. Certo? Ele falou que ela é pública, quer dizer, de qualquer ponto você pode acessar ela. Ela é estática, você não depende de instância. Ela é final, quer dizer, você nunca vai conseguir modificar esse valor. Você não vai conseguir atribuir um novo valor para pi. Você não pode dizer que pi vale 3,16 agora. Ela é double, porque é o tipo do dado que ela vai armazenar. E o nome da constante, que é pi, recebe esse número aqui. Certo? O outro número
é esse E aqui, que é Euler, né? Uns falam Euler, outros falam Euler. Enfim, outra característica da matemática. É um outro número também. Depois, um dia, a gente pode estudar sobre como chegar nesse número aí. Mas não é o foco aqui. O foco agora é entender o quê? É outra constante. Ó. Esse Euler aqui nunca pode ser alterado. Sempre vai ser 2,71. Sempre vai ser isso daí. Tá? Esse número, se você fizer uma continha assim, ó, na matemática, ver se eu lembro isso aqui, tipo assim, ó, 1 mais 1 sobre x, qualquer número, elevado a x, esse maldito vai dar 2,71 alguma coisa. Você pode colocar aqui, ó, 2 aqui, aqui, você pode pôr 3 aqui, aqui, você pode pôr 4 aqui, aqui, 5 aqui, aqui. Você sempre vai chegar nesse cara aqui. Você pode fazer essa conta, pode substituir qualquer número para x aqui, também elevar a x, tem que ser o mesmo. O mesmo que você divide é o mesmo que você soma aqui, vai dar esse cara aqui. Certo? Você pode pegar tipo 1 mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Quanto que é isso aqui? Faz na calculadora. Seria assim, vamos pegar a calculadora assim, bem simplesinha. Eu queria 1, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nem sei se eu sei usar a calculadora. 1 mais... Deixa eu ver se eu sei usar, peraí. Parênteses, 1 mais... Nem sei usar a calculadora. Bom, eu não sei usar a calculadora. Aí depois você pode testar isso daqui. Né? Eu só queria confirmar aqui se é isso mesmo. Pega aqui eu baixei aqui no site aqui. No Wikipedia aqui, achei o número de Euler aqui. É isso mesmo, tá? É 1 mais um número sobre... 1 mais 1 sobre n elevado a n. Isso aí, só para descobrir a origem desse número aqui. Mas o objetivo não é entender isso daqui. O objetivo é entender a constante. Tá? Mas para mostrar para vocês que as constantes são usadas nesses casos. Tá? Ou seja, eu quero criar uma classe e definir algumas constantes. Você sabe que esse número nunca vai mudar, então você pode atribuir dessa forma. Não só para número. Uma constante ela pode ser qualquer outra coisa também. Tá? Então, por exemplo, nós podemos vir aqui e falar o seguinte. Vamos pensar aqui. Eu posso clicar aqui. Por exemplo, no exercício de vocês, por exemplo, ó, no exercício de vocês foi pedido o seguinte, ó, para você criar uma constante estática, onde nós vamos fazer o seguinte, ó, funcionário.margem padrão. Todo funcionário já existe um valor padrão chamado margem padrão, que é a margem de lucro, margem de salário, uma margem padrão. E foi colocado dentro de uma constante. Dando um exemplo, isso nunca vai mudar, por exemplo. Essa é a margem. Um desconto padrão, nesse caso aqui foi colocado. Ó. Matrícula, ponto, desconto padrão. Ou seja, você vai criar uma constante chamada desconto padrão. E aí vai atribuir um valor para ela, igual o π. Você vai criar uma variável π ali, mesma coisa. Tá? Então, só para mostrar aí como que funciona. Bom, acho que é isso, mas como que define? Só vou dar um exemplo aqui de como define. Por exemplo, se eu quisesse criar uma constante dentro dessa variável aqui, ó, dentro dessa classe validação útil, vamos supor que, sei lá, poderia criar uma constante aqui, tipo public static, pode ser um inteiro. Vamos pôr um double. Vou criar uma variável constante aqui que vai ser x recebe 10.500.5. Eu inventei uma constante aqui. Então a minha classe de validação útil agora tem uma constante, eu vou pôr com x maiúsculo, chamada x. E toda vez que eu precisar usar essa constante, ela vai me dar esse número. Então quer dizer que lá no meu programa principal, se eu fizer a minha validação útil ponto x, sei lá, que é a minha constante, ela sempre vai me dar aquele valor que eu acabei de definir como sendo o valor da constante. Então eu vou pôr em comentário aqui o π. E aqui nós temos o cara. Beleza? Essa que é a ideia dos estáticos. Então nós podemos declarar métodos estáticos e propriedades estáticos. E só tem um detalhe que eu errei aqui na minha constante, que ela não está como constante. O que está faltando aqui? Exatamente, final. Tá? Sem o final, ela não fica constante. Quer dizer que, se ela não é final, ela é uma variável qualquer. Eu posso chegar aqui e falar que ela recebe 10. Eu posso fazer isso daqui. Ela é uma variável apenas, não é uma constante. Certo? Aí eu alterei o valor dela para 10.7. Eu consigo atribuir valor nela.
Agora, se eu falo que ele é final, compilo, perceba que agora ele não deixa mais eu atribuir nessa constante. Entendeu? Então, agora sim ela é constante. Se eu não colocar o final, ela é uma variável. Aí você pode atribuir valor. Se eu falo final, quer dizer que agora ela é constante. Aí eu não posso mais atribuir valor a ela. Aí eu só posso acessar ela. Ou acessá-la. Eu posso apenas acessá-la. Assim como o math. No math.p. Eu não consigo